Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o Senhor Deus continue abençoando ricamente a sua vida e a vida da sua família. Marcos capítulo 1, de 40 a 42. Aproximou-se dele um leproso que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Um hino antigo dizia o seguinte: de joelho é melhor. Eu creio que uma das inspirações desse poeta do passado era um texto como esse, que nos fala que aquele homem leproso se aproximou e de joelhos fez a sua petição a Jesus. Esse homem, ele ajoelhou-se e nesse ato, ele simbolizou tudo aquilo que estava em seu coração, todos os anseios da sua alma diante do Senhor. Não quero que você pense que todas as nossas orações devam ser de joelhos. Não é essa a minha ideia. Mas a minha ideia é que você e eu possamos ter em nosso coração a mesma atitude, a mesma expectativa daquele homem. Porque aquele homem de joelhos conquistou a bênção de Deus para a sua vida. Mas o que simboliza aquele ato desse homem de estar de joelhos diante do Senhor? Simboliza primeiro a sua grande aflição. Aquele homem tinha uma grande dor a dominar o seu ser. A lepra o machucava e machucava profundamente. E é movido por essa grande aflição que ele procura Jesus. Veja que ele procura a Jesus e ele manifesta diante de Jesus a sua carência. Ele olha para Jesus e ele diz para o Senhor: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Quando ele fala isso, ele está reconhecendo que ele é incapaz de solucionar o seu problema, que ele não tem forças ou condição para solucionar sozinho a sua grande dor, a sua grande aflição. Naquele momento, também, ele manifesta para Jesus a sua necessidade. Você reparou que ele não multiplica palavras? Você reparou que ele não fala de muitas coisas? Ele coloca para Jesus apenas um pedido: se quiseres, podes purificar-me. Será que ele não tinha outras necessidades? Ele tinha outras necessidades. Mas a real necessidade dele, o seu problema maior, o seu problema capital, era a cura da lepra, era a purificação da lepra. Então ele colocou diante do Senhor aquilo que realmente afligia o seu coração. Já reparou que nós algumas vezes multiplicamos palavras porque ainda não percebemos qual é a nossa real necessidade? Porque quando a nossa real necessidade domina o nosso coração, nossas orações vão ser sempre em cima daquilo que necessitamos. E isso acontece quando nós temos percepção desse fato. Disse que John Knox orava continuamente, a oração dele era basicamente: dá-me a Escócia ou senão eu morro, porque a necessidade do coração dele era aquela. Como esse homem, a necessidade do coração dele era a cura para aquela enfermidade. Mas esse homem, ao ajoelhar-se, ele manifesta uma outra coisa. Ele manifesta a percepção de que Jesus tinha poder, tinha condição para auxiliá-lo. Por isso, ele vai até Jesus e se ajoelha e faz a sua petição a Jesus. Porque naquele momento ele contemplava em Jesus aquela pessoa que tinha a condição de sanar o seu problema. Por isso ele se ajoelha diante do Senhor, e ele só se ajoelha diante do Senhor, porque é somente o Senhor quem tem condição de dar-lhe vitória naquela luta. Ele não se ajoelha diante de mais ninguém, só o Senhor, porque ele reconhece que só o Senhor pode ajudá-lo. Por que ele faz isso? Porque ele tem esperança da bênção do Senhor sobre a sua vida. Ele tem a esperança de que o Senhor pode agir em seu coração, pode agir naquela situação, pode lhe dar vitória sobre a enfermidade. Por isso ele se ajoelha diante do Senhor. O que nos leva à oração? É a esperança de que o Senhor nos ajude, de que o Senhor nos abençoe, de que o Senhor interfira em nossas vidas. É isso que nos leva à oração, que nos leva a buscar ao Senhor. Temos a esperança de que Ele, em sua bondade, vai agir em nosso favor. Por isso esse homem se ajoelhou, porque ele tinha essa esperança. Mas algo mais, ele se ajoelha porque ele está submisso ao Senhor.
Ele se ajoelha porque o seu coração se submete a Cristo como Senhor. A atitude de ajoelhar-se diante dos senhores era algo comum no povo de Israel, entre o povo de Israel. A história de Davi ilustra isso, porque quando Absalão se rebelou contra Davi e Absalão foi morto em batalha, 2 mensageiros foram enviados para Davi. O primeiro, Ahimaás, ele pede para ir e Joabe nega-lhe isso. Então Joabe envia um etíope. Mas Ahimaás quer levar a notícia para Davi, e Ahimaás vai em seguida com a autorização de Joabe. Acontece que Ahimaás vai mais rápido e chega antes. E quando ele chega antes, a Bíblia diz que ele se prostrou e colocou o rosto em terra diante de Davi, porque Davi era o seu senhor. Essa atitude não é tomada pelo etíope, mas Ahimaás a toma, porque para ele, Davi era o senhor. Esse homem leproso, ele vai além. Ele contempla Jesus. Jesus não é o rei, Jesus não está entronizado, não, mas para ele Jesus é o Senhor. Para ele Jesus é o Messias prometido. Por isso ele se ajoelha diante de Jesus, porque ele tem a consciência de que Jesus, como Messias, tem o poder para curar a sua enfermidade. E ele se submete a Jesus naquele momento, humilhando-se diante daquele que é o Senhor da sua vida, que é o Senhor prometido a Israel. Meu amado, quando esse homem faz isso, esse homem também está reconhecendo que a vontade do Senhor é o melhor para a sua vida. Por isso ele diz, se quiseres, podes purificar. É impressionante que Jesus olhou para aquele homem ajoelhado, diante dele, suplicando-lhe, e Jesus o abençoou. Jesus disse para ele, eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Quando o Senhor olhou para aquele homem de joelhos diante dele, tendo o seu coração cheio de toda essa expectativa, o Senhor agiu em favor dele. Meu amado, eu creio que a bênção do Senhor nos espera quando o buscamos como aquele homem leproso. A bênção do Senhor está ao nosso alcance, está ao alcance do nosso clamor, quando nós, como aquele homem leproso, buscamos ao Senhor Jesus, com a mesma atitude do coração, com a mesma reverência, com o mesmo temor, com a mesma expectativa. Quero encerrar essa palavra deixando com você uma frase de um pregador do passado chamado Charles Haddon Spurgeon. E Spurgeon certa vez disse, de joelhos o crente é invencível. Que Deus te abençoe.